O extra da novela capítulo 245. O fim da torre. No momento em que ativei o cartão de 8 estrelas, uma casa de chá apareceu no lado direito do mato. A pequena casa de chá era feita de tijolos minúsculos e coloridos. Todos olharam surpresos. O que? O que é isso? Os olhos de Além, que eram redondos desde o início, tornaram-se mais redondos. Chama-se Casa de Chá Milagrosa. É o melhor lugar para se recuperar da fadiga. Eu disse e olhei para o meu lado. Kinsu e Jin Seon pareciam igualmente surpresos. E Yong continuou tirando fotos da casa de chá como se tivesse sido diagnosticado com fotofilia. Jin Seon, a primeira a voltar a si, me perguntou. Fenrir-se, está tudo bem você usar um cartão de 8 estrelas? Estamos agradecidos, é claro, mas presumo que um cartão de 8 estrelas seja muito valioso. A sua preocupação não era tão surpreendente, considerando que os itens mais populares da casa de leilões eram cartas do Reino das Cartas. Além disso, os jogadores se gabavam na comunidade de suas cartas de 6 estrelas e, mais raramente, de 7 estrelas, embora nunca de 8 estrelas ou acima. Está tudo bem, quando mais eu usaria senão agora? Claro, o cartão também não era um item comum para mim. Mas eu poderia usá-lo até 3 vezes e, bem, essa era a única maneira de recuperar nossa resistência no território do Rei Demônio. Todo mundo, não fique aí parado, vamos nos mexer. Ei, vamos. Toquei Kinsu em seu ombro. Certo. Kinsu assentiu e nos aproximamos da casa de chá juntos. 8 estrelas. Seon-se, você se lembra por quantos cartões de 7 estrelas foram vendidos? Eu não, mas eu sei que eles eram muito caros. Kinsu de repente interrompeu a conversa de Yong Jin Seon. Não quero me gabar, mas a Jin me deu um cartão de 8 estrelas antes como presente. Você com certeza soa como se estivesse se gabando. Assim, o trio conversou alegremente entre si enquanto me seguiam. No entanto, a Elen era estranhamente lenta. Algo estava errado. Estudei a Elen cuidadosamente. Então, peguei seu pulso. Ei! Ver você me assustou. O que? Elen pareceu muito surpresa com o contato físico repentino. Você quer morrer? Você? Elen tentou sacudir minha mão com violência, mas eu teimosamente arregacei sua manga. A resistência de Elen era fraca e a razão para isso estava debaixo de sua manga. Um hematoma preto percorria seu antebraço magro e pálido. Foi o resultado de envenenamento de energia demoníaca, em que a energia demoníaca em uma ferida infeccionou ao longo do tempo. O que é esse hematoma? Lá de Elen. Quando você se machucou, Aileen-se. O trio reagiu de forma diferente. Jin Seon gritou e examinou o machucado, e Yeong tirou fotos do machucado, e Kinsu tirou algumas ervas medicinais. Isso é tão embaraçoso. Com seu hematoma descoberto, Aileen sacudiu minha mão. Pequenas gotas de lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. Acabou de acontecer. Você sabe, aquele que usa veneno. Mesmo o Spirit Spit não funciona nisso. Acho que é uma maldição ou algo assim. Esta maldição foi provavelmente de um demônio abençoado pela autoridade do Rei Demônio. Como autoridades eram mais bem classificadas do que presentes, não havia nada que ela pudesse fazer. A fala espiritual, embora poderosa, era apenas um dom. Afinal, não há nada para se envergonhar. Isso só mostra que você tentou o seu melhor para proteger a todos. Não precisamos dessas ervas. Eu impedi Kinsu de triturar as ervas em uma pasta. Podemos fazer a desintoxicação dentro da casa de chá. Eu disse enquanto puxava a maçaneta da casa de chá. Clang! A porta se abriu com o som familiar de um carrilhão. A primeira coisa que senti foi uma brisa fresca. Todo mundo, por aqui. Juntos, entramos na casa de chá. O interior era maior do que parecia do lado de fora, e as decorações interiores eram incríveis. A grama balançava no chão e uma enorme árvore estava no meio da loja. Eu também podia ouvir o som de um riacho correndo à distância. Senti como se tivesse pisado no coração da natureza. Uau! O que é este lugar? Além, a última a entrar na casa de chá, parecia ter esquecido completamente sua dor e constrangimento. Como esperado de um cartão de 8 estrelas. Onde você conseguiu este cartão, Ajin? Respondi a pergunta de Kinsu com um pequeno sorriso. Tenho muita sorte. Encerrei a conversa e me aproximei do balcão.
O dono da loja estava cochilando em sua cadeira. Cabelos longos e pele macia e clara. Olhos grandes e cílios longos. Nariz afiado e lábios como cereja. O proprietário parecia ser uma mulher, mas poderia ser um homem. Não, os membros de sua raça podiam passar por mulher e homem. De qualquer forma, sua beleza era perfeita como se fosse uma colagem das expectativas de todos para uma beleza ideal. Duende. Ei, essa pessoa não é um elfo? Disse Aileen, surpresa. O dono da loja era de fato um elfo, assim como ela disse. A maior evidência eram as orelhas pontudas do elfo. Estávamos todos olhando para o elfo com admiração, quando o elfo finalmente abriu os olhos. Os clientes vieram tio. O elfo sorriu. Sua voz encantadora permaneceu em meus ouvidos. Por um momento tive a alucinação de que o mundo de repente se iluminou. Todo mundo aqui provavelmente fez. Como uma nota lateral, os elfos eram andrógenos do meu ambiente. Ao se apaixonar, os elfos davam ênfase às qualidades internas em vez da aparência externa, e decidiam seu sexo com base na preferência de seu parceiro. Vocês são clientes, correto? O que? Ah, sim, somos clientes. Nunca imaginei que o dono da loja fosse um elfo. Consegui manter a calma por pouco e perguntei. Aqui, Kun, que tipo de chás você tem? Nós temos muito. Aí está o cardápio. O elfo apontou para o menu pendurado na parede. Vento turquesa, doçura verde, vitalidade da mãe natureza, noivado triste. Quanto custa o chá para desintoxicar a energia demoníaca? Não aceito dinheiro. Em vez de... O elfo parou de repente e olhou para a pequena Aileen ao meu lado. Parecia que o elfo detectou uma aura de energia demoníaca em Aileen. Milímetros. Entendo. Ela está sob uma maldição. Assim. E ela é uma anã. Naquele momento, Aileen, que estava olhando ao redor da loja, cantarolando para fingir que estava tudo bem, fez uma expressão ameaçadora. Seu rosto ficou vermelho como um tomate. Ela baixou a cabeça e começou a tremer de raiva. Você. De repente, Aileen ficou mais alta. Ela estava na ponta dos pés. O que você disse? Ah, você não é. Eu sinto muito. Havia tanto poder mágico em um corpo tão pequeno. Isso é característico dos anões. O quê? O quê? Característica dos anões. Você está fazendo isso de propósito, não é? Ei, deixe ir. Me deixar ir. Jin Seon interveio antes que Aileen começasse a fazer uma cena. Aileen agitou seus braços curtos e pernas curtas com toda a sua força, mas eles não foram muito eficazes contra Jin Seon. Sério, um anão? Você continua me chamando de anão. Você deve estar muito feliz por ser alta e bonita. Bom para você. Lady Aileen, por favor, acalme-se. Como posso ficar calmo? Ela acabou de me chamar de anão. Começou uma pequena confusão. De repente, o olhar do elfo caiu sobre Kinsu. Kinsu olhou para o elfo com curiosidade. O elfo falou. Lindo. Perdão. O elfo provavelmente estava falando sobre as qualidades internas de Kinsu. Kinsu agradeceu ao elfo atordoado e assentiu. Já que um de vocês está precisando urgentemente de desintoxicação, vou oferecer o primeiro chá de graça. Obrigada. O elfo começou a preparar o chá. Observei os movimentos de suas mãos de perto para ver se conseguia aprender a receita do chá usando a destreza do meu anão e os olhos de 1000 milhas. Oi. Havia ingredientes demais para um chá. Eu podia contar pelo menos 179 ingredientes, e isso sem contar o poder mágico do elfo. Talvez eu pudesse imitar o poder mágico deles com o do estigma. Mas seria quase impossível para mim reunir todos os ingredientes. Tudo feito. A elfa ofereceu uma xícara de chá a Aileen. Aileen, ainda mal-humorada, olhou para o elfo e arrancou o copo da mão deles. E melhor que seja bom. Onomatopeia de cheirar. O anão cheirou o chá. E instantaneamente, toda sua raiva e irritação desapareceram no ar. A anã bebeu o chá como se tivesse sido enfeitiçada. Uau! Aqui estava um anão encantado pelo chá de um elfo. Soltei uma tosse seca e olhei para o elfo. Obrigada. De nada. Nosso encontro aqui parece estar fadado. Você vai me esclarecer com seu nome? Eu disse enquanto fazia uma pose. Coloquei minha mão sobre a mesa e corri meus dedos pelo meu cabelo como uma modelo. O elfo não respondeu. Como meu esforço não parecia muito eficaz, virei a cabeça para a direita. O lado direito do meu rosto era mais bonito que o esquerdo, na minha opinião.
No entanto, ainda não houve resposta, e eu finalmente decidi mostrar minha especialidade, o olhar melancólico. O elfo finalmente mostrou uma reação. O que você está fazendo? Ah, ah, ah. Não é nada. Cocei a nuca com uma risada nervosa. Achei que talvez pudesse convencê-los a me dar um chá extra ou dois, mas como pensei, não era bom o suficiente. Bem, não que isso importasse. Eu dei ao elfo um olhar solene. Você tem alguma madeira? Madeira? Sim. Eu já sabia do que os elfos gostavam. Elfos, que adoravam árvores e possuíam a capacidade de dar vida às árvores, adoravam bonecas de madeira fofas. Sou ótima em fazer bonecas de madeira. Depois disso, passamos 3 dias inteiros na casa de chá. Elaine gostou dessa decisão mais do que qualquer outra pessoa. Embora ela ficasse brava com a palavra não de vez em quando, ela se apaixonou pelos bolos que o elfo fazia para ela. Hoje é o último dia para negócios. No entanto, já era hora da despedida. O elfo olhou para nós com uma expressão triste. Fiquei desapontado porque, mais do que tudo, nunca consegui utilizar meu físico de memória médica ao máximo. Ainda assim, aprendi a preparar quase todo tipo de chá élfico. Com os ingredientes certos, eu deveria ser capaz de recriá-los na Terra. Obrigado por tudo que você fez. Jin Seon fez uma reverência, e Yeong e Lin fizeram comentários de agradecimento, e Qin Su entregou ao elfo uma carta que ele trabalhou duro para escrever. Obrigado por tudo. Ah, Susi. Tocado, o elfo recebeu sua carta. Observando-os, percebi mais uma vez que Qin Su era certamente o personagem principal. E isso é de mim. Lágrimas se acumulavam nos olhos da elfa, que parecia estar prestes a declarar seu sexo feminino, quando entreguei a última boneca de madeira. Era um cachorrinho fofo. O elfo alegremente infundiu a boneca de madeira com poder mágico. O boneco ganhou vida e começou a andar cambaleando com as 4 patas. Obrigada. Por favor, tome cuidado. Vou tirar uma última foto para comemorar essa memória. Tchau. Obrigado pelo bolo e pelo chocolate. Vou apreciá-los. Jin Seon, Qin Su e Yeong Eileen se despediram em ordem. Sim, tchau. Eu me diverti muito nos últimos 3 dias. O elfo de bom coração se despediu de nós com os olhos marejados. Logo, a casa de chá começou a tremer e saímos. Dei um passo para o cenário sombrio do reino demoníaco e, quando olhei para trás, a casa de chá já havia desaparecido. Vocês todos descansaram bem, certo? Eu disse a todos que pareciam um pouco desamparados. A partir de agora, não haveria mais tempo para eles se sentirem sozinhos. Vamos começar de verdade. Todos, preparem-se. Vladivostok, Rússia, sede da Sociedade do Mal. Um dia sombrio, um ser estranho visitou a sede da Sociedade do Mal. O ser se apresentou como um mensageiro, embora fosse claramente um monstro. O homem que subiu ao topo da Sociedade do Mal após a Torre do Desejo, Qin Akipyo, cumprimentou o monstro. A aparência do monstro era semelhante à de um humano, exceto que seu corpo era coberto de pelos e sua cabeça lembrava a de um lobo. O rótulo lobisomem se encaixaria perfeitamente no monstro. Você é o mensageiro? Sim. Da garganta do monstro saiu um som estranho de metal arranhando. Qin Akipyo desejou nunca mais ouvi-lo. Ele perguntou com uma carranca. Eu vejo. Então, qual é o seu negócio aqui? Ele foi, sem dúvida, um daqueles famosos monstros humanoides. Francamente, era bastante incômodo lidar com eles, mas Qin Akipyo não podia simplesmente ignorá-los, considerando a situação no Pandemonium. Acho que eu deveria pelo menos ouvir o que eles têm a dizer, pensou. Nosso rei, Ordem, exige sua lealdade. Mas Qin Akipyo congelou instantaneamente com o comentário insolente. O que? Eu ouvi certo. Diga isso de novo. Ei, lealdade? Sim, está correto. Qin Akipyo não disse nada. O lobisomem também olhou para Qin Akipyo em silêncio. Um silêncio pesado preencheu o espaço entre os dois. Muito tempo se passou em completo silêncio. De repente, uma risada alta escapou da boca de Qin Akipyo. Sua risada sacudiu a terra. Uau! O enviado do rei tomou sua risada como uma resposta positiva. O lobisomem continuou com um leve sorriso. Nosso rei deve governar o mundo, mas ele é benevolente o suficiente para compartilhar porções dele com os Djinns. Seu filho da puta. Qin Akipyo novamente soltou um grito explosivo. O grito,
que carregava poder mágico, entrou nos ouvidos do lobisomem e sacudiu seu crânio por dentro. Seus bestas loucas, vocês nunca cresceram totalmente seus cérebros, hein? Kim Akipio gritou e bateu os punhos. Quang! Um rugido estrondoso encheu o ar. Ao mesmo tempo, o poder mágico subiu no ar e se espalhou em uma enorme onda de choque. Bastardo, para quem você acha que está falando besteira? Kim Akipio gritou e agarrou o ombro do lobisomem que parecia claramente confuso. Shrak! Ele arrancou o braço do lobo antes que o lobo pudesse dizer alguma coisa. Com a outra mão, ele agarrou a cabeça do lobo e a jogou no chão. Seu pequeno pedaço de merda, quem você pensa que eu sou? Que rei? Rei? Kim Akipio pisou na cabeça do lobisomem repetidamente para liberar sua fúria. Puk, puk, puk. As terríveis pisadas continuaram a intervalos regulares. Logo, o lobisomem caiu no chão, mal respirando. Ah! Kim Akipio soltou um suspiro acalorado e se inclinou sobre um dos joelhos. Ele então agarrou o lobisomem pela cabeça e o puxou para fazer contato visual com ele. Ouça-me bem, lobo. Os olhos de Kim Akipio encararam nitidamente. Seus olhos escarlates, que eram característicos dos djinns, olhavam diretamente para os vívidos olhos amarelos do lobisomem. Não sei nem estou interessado em saber quem é seu rei, mas... Kim Akipio abriu a boca. Uma espessa névoa de energia demoníaca fluiu de sua boca e envolveu todo o seu corpo. Embebido em energia demoníaca, Kim Akipio se transformou em um ser não humano. Um ser mais horrendo que um monstro e mais destrutivo que um humano. Foi uma devilização perfeita. Diga a ele que vou arrancar a cabeça dele com uma mordida se o avistar. A voz do Djinn fervia com raiva flagrante e energia demoníaca. 28F, Muralha do Castelo do Rei Demônio. Após 3 dias de viagem, finalmente chegamos ao Castelo do Rei Demônio. O castelo, cercado por enormes muralhas, emanava vibrações sombrias, bem como a aura característica dos fortes. Primeiro, acho que seria melhor viajar no subsolo para o castelo. Nós nos escondemos atrás de um arbusto próximo e começamos nossa reunião de estratégia. O líder da reunião era, claro, eu. Eu era a única pessoa que conhecia a estrutura e os pontos cegos do castelo. Como vamos nos infiltrar no castelo do subsolo? Não, Alien perguntou enquanto mastigava um chocolate. A parede leste e a parede norte têm uma rachadura que leva para dentro. Nião. E como você sabe disso? Minha visão é muito boa. Você sabe sobre visão de satélite, certo? Aileen assentiu. Eu posso ver todo o castelo dessa maneira. Meu campo de visão não é horizontal, mas vertical. É fácil identificar uma lacuna se você estiver olhando de cima. Isso é parte do seu dom? Ou é uma habilidade? Bem, vamos dizer que é parte do meu dom. Eu dei um pequeno sorriso. Jin Seon foi o próximo. Bem, então somos 5, certo? Devemos primeiro nos dividir em equipes. Uma equipe de 2 e outra de 3. Sim, boa ideia. Eu concordei com ela. Se nós 5 nos mudássemos juntos, não só haveria uma chance maior de sermos pegos, mas também seria mais difícil encontrar uma rota de fuga se fôssemos derrotados por algum motivo. Então a Jinsi e eu iremos. A Jin tem que ir comigo. Mas havia um conflito de opiniões em relação à divisão das equipes. Parecia que tanto Jin Seon quanto Kim Su queriam formar uma equipe comigo. Su. O que há de errado? Jin Seon inclinou a cabeça interrogativamente, seu olhar fixo em Kim Su. Você nunca se opôs a mim até agora. Bem, é só que ter 2 atiradores de elite em uma equipe não faz sentido. Não. A Jinsi também pode ser considerado um lutador de curto alcance. Lembra o que lhe disse da última vez? Que as armas são melhores para combate corpo a corpo. Isso é verdade, mas em termos de trabalho em equipe, a Jin e eu somos melhores juntos. Afinal, você só o encontrou algumas vezes. Mais importante do que isso, não deveríamos considerar a eficiência. O que você acha que aconteceria se 2 atiradores formassem uma equipe? Eles nunca serão pegos, certo? Já que nós 2 somos atiradores de elite que se destacam em viajar secretamente no escuro. Uma briga em grande escala estourou. Ao contrário da minha suposição, a briga continuou por 5 minutos, 10 minutos, depois 15 minutos. Kim Su à parte, porque Jin Seon é tão persistente. De repente, um pensamento passou pela minha cabeça.
Jin Seon me perguntou sobre o incidente com Go enquanto eu era Black Lotus. Nesse caso, Jin Seon também. É o bastante. Você vem comigo. Não querendo mais ouvir a briga de Kinsu e Jin Seon, Aileen me puxou pela manga. É? Por que você deve intervir, Lady Eileen? Ela está certa. Você não combina com ele. Ah, tanto faz. Calhe a boca antes que use a fala espiritual. Aileen me agarrou à força, e finalmente as equipes foram decididas. Equipe 1, Aileen e Kim Jin. Equipe 2, Kinsu, Jin Seon e Yong. Em certo sentido, esta foi a combinação mais equilibrada. Acabamos de formar equipes. Então, Kim Jin, conte-nos o plano. Ah, claro. O plano é assim, há duas rachaduras secretas no total. Um no leste e outro no norte. Usaremos essas aberturas para... Após o briefing meticuloso, Aileen e eu entramos no castelo pela abertura ao norte. Não houve absolutamente nenhuma conversa entre nós, pois mesmo o menor som de passos poderia ser letal. Mas quanto mais avançávamos no castelo, mais espessa a energia demoníaca se tornava. De repente, ouvi um pequeno gemido de Aileen. Aileen-se, algo está errado. Ah, é só aquele hematoma de antes. Espere um segundo. Isso vai melhorar. Aileen fez uma máscara usando o Spirit Spit e a colocou. Tudo pronto. Vamos lá. A solução era apenas a temporária, mas não tínhamos outra escolha. Seguimos em frente. O castelo estava escuro e não podíamos ver nada. Mas nós dois sabíamos que no momento em que baixarmos a guarda, o inimigo apareceria. TZZZT. E esse momento veio rapidamente. Ouvimos o som de faíscas. Assustados, olhamos para cima. Um grande lustre pendia do teto do castelo. Acima dele, um fino raio de luz se ergueu como neblina. É o inimigo, certo? Sim. O chefe do meio, provavelmente. Aileen não conseguia enxergar na escuridão ofuscante, mas eu conseguia. Em cima do lustre estava o chefe do meio do castelo demoníaco. Prazer em conhecer todos vocês. A voz viscosa do chefe nos deu a sensação de sermos lambidos por uma cobra. O desenvolvimento até agora tinha sido praticamente um clichê. O grupo se divide em dois, e enquanto seus camaradas lutam contra o chefe do meio, o protagonista enfrenta o verdadeiro chefe. É verdade, mas... Olhei para Aileen ao meu lado. Aileen parecia estranhamente angustiada. Sua expressão não parecia muito boa. Meu nome é Kain, o marionetista carinhoso que estava esperando você chegar. A voz enjoativa se apresentou. Bate, baque. De repente, passos altos soaram no meu ouvido. Mas esta não era minha própria percepção. Foi uma sensação que Spartan compartilhou comigo. Eu dei um pequeno sorriso. Não havia nada com que se preocupar agora. Pontuei. Tem certeza que esse é o caminho certo? O guerreiro mais forte de toda a Gorin e um soldado da fortuna que varreu o país com uma única espada. Guiado por Spartan, o homem chamado Cheok Junjeong, que deixou uma impressão eterna na história da Península Coreana, estava se aproximando de nosso caminho. O extra da novela capítulo 246. O fim da torre. 2. Kain, o marionetista. O cenário do meu romance tornou-se cada vez mais vago à medida que avançava, mas Kain era um personagem especialmente ambíguo. As palavras-chave que usei para descrevê-lo foram marionetista, viscoso, sem emoção, e cruel. Como ele não deveria ser um personagem importante, não escrevi nada além do que era necessário sobre ele. Embora Kim Soo tenha cortado facilmente na história original, tivemos que ser cautelosos com ele agora, com o coautor mudando muitas coisas. Traço. As reuniões são sempre lindas. Um encontro como o nosso é especialmente assim. O solilóquio de Kain continuou enquanto eu pensava. Parecia que eu estava sendo lambido por sua voz viscosa. O que esse cara louco está dizendo? Aileen franziu a testa enquanto ativava sua habilidade. Wurong. A aura azul se ergueu do chão e penetrou em seu corpo. Ela estava usando uma habilidade especial chamada Magic Power Amplification. Reino Unido. Mas naquele momento, Aileen apertou o coração e se ajoelhou em uma perna. Aí. Estou bem. Ela se levantou antes que alguém pudesse dizer alguma coisa. O suor frio se formou em sua testa, mas ela não mostrou nenhum sinal de exaustão e olhou para Kain que estava dançando no candelabro. Dance como uma marionete, sorria silenciosamente.
A voz suave de Cain se aproximou de mim assustadoramente. Aileen apontou o dedo para ele. Você, desça. O poder mágico se infiltrou nessas 3 palavras. As ações de ditado do Spirit Speech não funcionarão bem. Eu a parei, sabendo que seria inútil. Como eu disse antes, os chefes intermediários do Rei Demônio eram todos protegidos por sua autoridade. Claro, poderia ser dominado com poder mágico suficiente, mas isso seria apenas um desperdício de poder mágico neste momento. Mutar. Mais importante, o discurso do espírito de Aileen era poderoso, mesmo que ela não forçasse a ação de alguém. Aileen lançou seu poder mágico no ar e formou uma lança. Esta lança vai perfurar seu coração. Suas palavras atiraram a lança para a frente. Era impossível desviar da lança, pois a fala do espírito havia determinado um resultado absoluto. A lança do discurso do espírito perfurou o coração de Cain. Mas o que deveria ter sido um ataque fácil fez com que Aileen agonizasse de dor. Hulk, torne-se leve. Ela continuou mesmo enquanto gemia. A lança perfurando o coração de Cain liberou luz e explodiu. Junto com uma explosão de luz, o lustre caiu junto com Cain. Seu corpo se espalhou em pó sem tocar o chão. O que? Ele era apenas um small free? A batalha aparentemente terminou facilmente. Aturdida, Aileen franziu as sobrancelhas, mas eu balancei minha cabeça. Ainda não acabou. Não, ele provavelmente, como se ele estivesse esperando que eu falasse, a música de órgão começou a fluir da escuridão por baixo. Foi o prelúdio para a continuação da batalha. Cante com as flores. Uma canção silenciosa. A voz de Cain soou com um som sinistro de órgão. Não havia apenas uma voz. Muitas vozes cantavam juntas como se um coral estivesse presente. Os humanos são sujos, mas possuem uma coisa linda. Carraça. Então, de repente, todo o som foi cortado. Aileen se encolheu no silêncio repentino. Em seguida, um holofote brilhante iluminou a sala. Abate, desmembramento. Flor nascida da morte. Centenas de Cain apareceram diante de nós. Não havia distinção entre o seu corpo real e clones. Como Cain criou bonecos usando seu coração como material, cada boneco era equivalente ao seu eu real. Que haja sangue. Os bonecos dispararam poder mágico cor de sangue. Uma onda de poder mágico disparou em nossa direção, dançando como se estivesse no palco. De pé na frente dele, Aileen gritou com confiança. Você não pode perfurar minha barreira. Aileen criou uma barreira ao redor de nós dois, bloqueando o poder mágico disparado pelos bonecos. No entanto, os ataques das marionetes eram intermináveis. Muitos começaram a nos atacar com armas. Embora parecesse impossível para qualquer um deles perfurar a barreira de Aileen, apenas ficar na defensiva não nos permitiria vencer. Olhei para Aileen. Reino Unido. Ela estava tendo dificuldade em manter sua barreira. Embora sua maldição tenha sido curada, a cicatriz que deixou para trás deve estar reagindo à energia demoníaca do Rei Demônio. Se eu estivesse certo, então seria impossível para Aileen avançar mais. Espere um pouco. Eu tirei a Desert Eagle. Cain era um adversário ruim para mim. Embora fosse minha especialidade lutar contra muitos, eu estava limitado no estigma, que era o que eu precisava para matar Cain. Eu poderia facilmente matar 6 demônios com punição e disciplina, mas as marionetes de Cain eram todas consideradas demônios individuais. Com centenas deles aqui, esta autoridade tinha pouca utilidade. Vamos lá. Transformei minha arma em sua forma de fuzil de assalto. Não havia necessidade de se preocupar com nada. Eu só tinha que ganhar tempo até que Sheok Junjeon chegasse aqui. Eu tinha cerca de 1000 balas. Isso foi mais do que suficiente. Comecei a atirar dentro da barreira de Aileen. A enxurrada de balas voou em direção aos pontos vitais de cada marionete, suas articulações. Esvaziei uma revista em menos de um segundo, e bonecos sem membros caíram no chão. Os fantoches tentaram evitar minhas balas, mas foi inútil. Nenhuma das minhas balas falhou. Eu estava apenas atirando como meus instintos me diziam, mas como esperado de um mestre atirador de elite grau 2, sua precisão era divina. Paulada. Então, de repente, uma marionete pulou na barreira de Aileen. O corpo da marionete começou a crescer. Estava usando o melhor ataque para destruir uma barreira, autodestruição. Uma tempestade vai afastá-lo. Aileen murmurou rapidamente. A marionete autodetonadora foi lançada voando,
onde explodiu com um enorme estrondo. Embora a maior parte do dano tenha sido mitigada, a barreira de Lien foi enfraquecida mesmo assim. Faço um trabalho melhor para que eles não possam fazer isso. Ok, ative o bullet time e comecei a focar em abater os bonecos mais próximos. Eu utilizei totalmente a bala reforçada, o novo dom subordinado que ganhei quando o mestre atirador de elite foi promovido ao grau 2. O poder fornecido a cada bala por este dom foi suficiente para empurrar para trás as marionetes que tinham uma resistência poderosa. Que belo fluxo! A tragédia atinge mais pesado quanto mais desesperado se luta. Eu ataquei enquanto Alien defendia. Mas com o passar do tempo, Alien estava ficando cada vez mais exausta. Hectares. Sua respiração estava ficando mais áspera, enquanto a barreira estava ficando mais fina. Mas isso foi o suficiente. Eu sussurrei para Elaine. Você pode descansar agora. Não diga coisas estranhas. Estou perfeitamente bem. Assim que ela disse isso, um braço de marionete voou em sua barreira e explodiu. Estrondo. A terra tremeu, mas a barreira de Elaine estava bem. Ainda assim, Elaine foi atingida por um enorme recuo do choque, fazendo com que ela se ajoelhasse de dor. Você não parece bem. Eu ainda posso continuar. Corra enquanto ainda posso manter essa barreira. Estou com você. Uau! Fiquei tocado, mas não tinha planos de fugir. Nesse momento, Cain murmurou arrogantemente. O que eu quero é um banquete de morte. Não é ruim para um anão e um humano morrerem juntos. Parecia que Aileen estava determinada a ser uma anã. E aquele filho da puta. Aileen reagiu com sensibilidade à palavra não. Tirei meu casaco silenciosamente. Então, coloquei-o sobre os ombros trêmulos de Aileen. O que é isso? Apenas descanse. Coloquei minha mão na cabeça de Aileen. É? Vou terminar o resto. Você é louco. Cuja cabeça você acha que está tocando? Hein? Eu liberei o poder mágico de estigma, enviando-o para dentro do corpo de Aileen. Ei, o que você fez? Estou ficando com sono. Essas foram suas últimas palavras. A barreira que nos protegia desapareceu, mas eu não precisava mais de uma. A razão era simples. Era porque o aliado mais confiável do mundo finalmente havia chegado. Oi! Uma voz profunda soou atrás de mim. Peguei Len e dei um passo para trás. Sheok Junjeong franziu a testa. Por que você está com aquele pirralho? Acabou de sair assim. O inimigo está na nossa frente. Você pode vê-lo, certo? Sim, com certeza há muitos deles. Seu descontentamento ao ver Alien durou apenas um momento, quando um grande sorriso surgiu em seu rosto. Ele estava simplesmente feliz por poder lutar. A força de seu oponente só o deixou excitado. Um novo ator entra na briga. Mas o que há com esses caras? Todos eles parecem iguais. Sheok Junjeong perguntou enquanto estalava os dedos. O cara é um marionetista. E um psicopata. Oh! Eu não precisei dar a Sheok Junjeong uma explicação detalhada. Ele acenou com a cabeça e começou a se esticar. Então eu só tenho que matar todos eles? Sim. Craque, craque. Assim que Sheok Junjeong terminou de se alongar, a voz de Cain soou. Sou o maestro amante da arte. Oh sim. Sheok Junjeong ativou marcha secreta. Seu corpo de aço ficou ainda mais duro. Isso é ótimo. Sheok Junjeong ativou mais uma habilidade. Habilidade única traço, magia infinita. Uma habilidade que dava ao seu usuário um suprimento infinito de poder mágico. Uma vez que essa habilidade foi ativada, Sheok Junjeong ficou completamente desenfreado. Eu sou o mesmo. Aura azul irrompeu do corpo de Sheok Junjeong. Encontrei ator que pode se tornar parte de Sheok Junjeong disparou para frente como uma fera antes que Kaine pudesse terminar de falar. Uma aterrorizante bola de energia estava concentrada em sua enorme mão. Com o rugido de uma fera, ele pulou no mar de marionetes. Embora os bonecos imediatamente começaram a contra-atacar, todos os seus ataques arranharam o ar. Atirar. A voz perturbada de Kaine soou. Com a risada de Sheok Junjeong trovejou. Ele enfiou seu Energy Blast no chão. Estrondo. O Energy Blast destruiu o chão com um estrondo de fazer tremer a terra. Explosões de energia dispararam como erupções vulcânicas e destruíram os bonecos. Olhei para a cena de destruição em transe. Uma nuvem de poeira se ergueu, dificultando o campo de visão normal.
Eu persegui Sheok Junjeong com meus olhos de 1000 milhas. Ele estava esmagando um fantoche após o outro com as próprias mãos. Não havia lacunas em seus movimentos e, uma vez capturado, nenhum fantoche poderia sobreviver. Nossa! Sua impressionante proeza de batalha me pegou de surpresa. Sheok Junjeong ficou várias vezes mais forte do que na história original. Sheok Junjeong rugiu mais uma vez em meio à crescente torrente de poder mágico. Eu vi os olhos ardentes de Sheok Junjeong. Um calafrio imediatamente percorreu minhas costas. 8F, Crevon, Salão dos Cavaleiros. Enquanto isso, Jin Sayuki estava no meio de uma reunião chata em Crevon. Como sua comandante dos cavaleiros, ela teve que determinar como liderar a Ordem dos Cavaleiros. Claro, ela estava lá apenas para parecer dignificante. A importante palestra foi feita por outros membros da equipe. Então, em troca de aumentar o número de cavaleiros em patrulha noturna, a corte real pode aumentar o bem-estar dos cavaleiros e suas famílias. Jin Sayuki se levantou de seu assento assim que a discussão chegou a uma decisão. Ok, esse é o fim da reunião. Sim, cavaleiro comandante. Ah, ainda temos que falar sobre o nono andar. Podemos fazer isso mais tarde. Não, na verdade, apenas grave sua discussão em uma bola de cristal. Vou dar uma olhada. Jin Sayuki enxotou os membros da equipe com a mão. Foi porque ela acabou de terminar a cirurgia de reforço de traço único do sétimo andar? Ela estava especialmente sonolenta hoje. Sim, tome cuidado, cavaleiro comandante. Ah! Jin Sayuki saiu da sala de reuniões enquanto bocejava. Depois de descer as escadas do Knight Hall, ela visitou o estábulo. Seu amado corcel, Atali, relinchou de felicidade. Comandante Cavaleiro Shin Jae-Uknin. Quando ela estava prestes a montar em seu cavalo de confiança, uma voz prateada soou. Jin Sayuki se virou. Rachel? Rachel estava ali. Ela deu a Jin Sayuki um sorriso gentil. Era o sorriso de um verdadeiro nobre, terno e não caprichoso. Olhando para ela, Jin Sayuki decidiu dar-lhe algum tempo. E aí? Ah, há algo que eu queria te dar. Você? Para mim? Sim. Jin Sayuki inclinou a cabeça, enquanto Rachel lhe entregava uma pulseira e uma jaqueta de couro. Quem são esses? Ela não ligava muito para a pulseira, mas gostava da jaqueta de couro preta. Jin Sayuki olhou para Rachel, então vestiu a jaqueta. Obrigado, mas por quê? Rachel respondeu sem pensar muito. É uma lembrança. Para comemorar você se juntando ao Clube Fenrir. Há um símbolo de um lobo nas costas. Jin Sayuki ficou sem palavras. Clube Fenrir. Era um grupo formado por fãs de Kim Jin. Se você continuar trabalhando duro. Rachel olhou ao redor por um momento, então sussurrou baixinho. Eu posso deixar você conhecê-lo. Ele me deve um pequeno favor. Jin Sayuki ficou surpreso. Mas Rachel apenas sorriu brilhantemente. Para explicar esta situação, um evento passado teve que ser explicado. Kim Jin é Kim de Spring. Para resolver sua suspeita, Jin Sayuki perguntou secretamente a Rachel sobre Kim Jin. A princípio, Rachel respondeu sem pensar muito. Kim Jin era famoso como Fenrir e Lotus Killer, então não era surpreendente que alguém quisesse saber sobre ele. Mas uma vez que o questionamento de Jin Sayuki aumentou, Rachel começou a ficar desconfiada. Jin Sayuki deu a ela a seguinte desculpa. Eu também sou fã de Fenrir. Foi a melhor desculpa que ela poderia inventar na época. Na verdade, ela ainda não conseguia pensar em uma desculpa melhor. Voltando à situação atual, Jin Sayuki respondeu com um sorriso estranho. Sim, obrigado. Faça o seu melhor. Rachel sorriu de volta e fez uma pose de luta para Jin Sayuki. Jin Sayuki olhou para ele estupefato e então assentiu com relutância. Sim, eu irei. Excelente. Vou cumprir minha promessa também. Ah, sim. Por alguma razão, Rachel recentemente começou a sorrir com mais frequência. Claro, Jin Sayuki não se incomodou com isso. Ela teve uma boa impressão de Rachel, que nunca demonstrou desagrado com seu comportamento rude e até cedeu o lugar de Knight Commander para ela. Ok, então estarei retornando à Terra agora. Sim, tome cuidado. Rachel voltou para a Terra depois de um breve adeus. Desejo o vento soprava. Deixada sozinha, Jin Sayuki olhou para a pulseira em sua mão. Era uma pulseira simplista com o símbolo de um lobo negro. Abane minha bunda. Ela estava prestes a jogá-lo fora. Eca!
Mas coloque-o em seu inventário em vez disso. Não havia muito significado por trás disso. A própria Jin saiu que não sabia por quê. Ela apenas fez o que sentiu. 28F, Castelo do Rei Demônio. Aileen abriu os olhos lentamente. Isso era o céu ou o inferno? Essa era a primeira coisa que ela queria saber. Mas seu corpo se movia bem para alguém que estava morto. A dor intensa que a incomodava também desapareceu. O que está acontecendo? Ah, você acordou? Aileen arregalou os olhos com a voz repentina. Kim Ajin estava olhando para ela de lado. Por que ele está aqui? Ah, certo. Eu estava lutando com o cara das marionetes com ele. Ela se lembrou da memória que havia perdido momentaneamente. Onde estamos? Aileen perguntou cuidadosamente. Pareciam estar em um espaço fechado, como o interior de uma tenda. Parecia confortável e seguro. Eles estavam de volta ao Coliseu. É uma barraca de nível 8. Usamos da última vez, lembra? Ah! Kim Ajin havia preparado esta barraca sabendo que teria que dormir do lado de fora a partir do 27º andar. Como a barraca tinha uma funcionalidade de purificação do ar, Aileen conseguiu se recuperar um pouco depois de descansar aqui por 8 horas. Aileen esfregou os olhos em transe. Ela se espreguiçou algumas vezes, então levantou a parte superior do corpo. O que aconteceu? Você desmaiou, então eu. Não isso. Quero dizer, o cara louco da síndrome da 8ª série. A Kim Ajin sorriu. Olhe para fora. Fora. Aileen se arrastou e empurrou a entrada de tecido da barraca para o lado. Imediatamente, sua mente apagou. Ela não conseguia entender a visão que estava vendo. Parecia que um desastre natural havia varrido a terra. Ou talvez, houve uma debandada de uma horda de animais de milhares de monstros. O que? Havia rachaduras apocalípticas por todo o chão, com bonecos quebrados espalhados por toda parte. Eu disse para você ficar tranquilo, não disse? Kim Ajin se aproximou dela. Ele lhe entregou um pote que exalava um cheiro tentador. Comer. O que é isso? Mingau. Aileen olhou para Kim Ajin e pensou, eu não estava nas minhas melhores condições, mas aquele fantoche não era fraco. Na verdade, ele era incrivelmente forte. Kim Ajin realmente fez tudo isso com apenas uma arma. Eu pensei isso da última vez, mas esse cara. Ele realmente é super forte. Vendo Aileen atordoada, Kim Ajin pegou o mingau e alimentou. Ah, o que você está fazendo? Não quero. A boca de Aileen disse que não, mas seu corpo disse o contrário. No momento em que ela provou o mingau, seus olhos se arregalaram. Ela imediatamente começou a salivar. É bom, certo? Sim, um pouco. Aileen assentiu. Kim Ajin deu um sorriso brilhante. Estou feliz. O coração de Aileen deu um pulo ao ver aquele sorriso. Ela olhou para Kim Ajin com uma expressão ligeiramente atordoada. Aqui. Ele lhe deu outra colher de mingau, e Aileen abriu a boca com cuidado. Um mingau quente e aromático entrou em sua boca. Não. O rosto de Aileen estava levemente corado enquanto ela mordiscava o mingau. Era assim que a cozinha de Kim Ajin era boa. 28F, Coração do Castelo do Rei Demônio. A festa de Kim Su chegou ao coração do castelo depois de trabalhar em um labirinto e matar monstros. Para ser honesto, não foi tão difícil. Os monstros ocasionais eram todos comuns, então eles eram capazes de avançar rápido e facilmente. Já estava na hora de algo difícil acontecer. O partido de Kim Su avançou com tal pensamento. Tem alguém lá, Su? Naquele momento, Jin Seon apontou para uma linda mulher parada na frente de uma enorme porta. É a bruxa. Kim Su respondeu. A mulher na frente deles era a mesma mulher que os enganou para entrar no Coliseu. Você finalmente veio. A voz da bruxa soou. Kim Su e os outros pararam para ouvi-la. Estou aqui para testar se você tem as qualificações para desafiar o rei. Testando se eles eram qualificados. Todos sabiam o que isso significava. Agora, sigam-me, todos. A enorme porta se abriu e a bruxa entrou. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.